Como os irmãos já sabem, esse final de semana é um final de semana especial para a nossa congregação. Nós estamos comemorando o 5º ano de organização da igreja, é a 6ª Conferência Os Puritanos e também o pontapé inicial para a nossa escola confessional do Instituto John Knox, o John Knox Kids, que vai dar aula às crianças da primeira infância. Então tudo isso está acontecendo nesse final de semana, é um momento de muita alegria para a nossa igreja e, consequentemente, nós estamos tratando dessa temática. Nós estamos falando sobre educação cristã clássica, né? Falamos sobre isso ontem. O pastor Rodrigo Broto nos trouxe aqui o mito da neutralidade na pedagogia, sermão esse que já está disponível no nosso canal do YouTube. Hoje pela manhã tivemos um segundo sermão, onde o pastor falou sobre a paideia de Deus, a educação de Deus, que eu inclusive expliquei aos irmãos que serve de base para essa minha fala de agora. E em seguida, na Escola Bíblica Dominical, apresentamos como é que vai ser o funcionamento da escola, como vai ter a estrutura da escola e a metodologia. E eu havia falado desde antemão que iria trazer um determinado tema que surgiu numa aula da quinta-feira, numa construção de pensamento lá dentro de uma outra temática. Eu comecei a falar sobre Gênesis capítulo 3 e me veio uma ideia, eu até comentei com o presbítero André, acho que eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Está aqui o produto de uma parte de uma aula na quinta-feira que foi desenvolvida um pouco mais, né? Certamente eu procurei pesquisar sobre o tema e está aqui. O tema é inteligência serva. Para isso eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 3. A pregação não é uma pregação expositiva como vocês têm costume de ouvir, né? Pega um texto, uma sequência de versículos e a gente sai caminhando por meio deles. Mas aqui eu vou ler do verso 1 até o versículo 7, mas vou me concentrar no versículo 5. Certo? E vamos fazer uma explanação desse tema à luz de toda a Escritura. Gênesis 3, verso 1 até o verso 7, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vou ler novamente o versículo 5, prestem atenção. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos orar, irmãos. Senhor, o Deus que inspirou esse texto e revelou essa verdade, Senhor Deus, há tantos anos, é o mesmo Deus que está aqui conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que nós te rogamos, Senhor, que o mesmo poder e glória, Senhor Deus, que revelaram a Moisés essa história maravilhosa que aconteceu de fato, seja o Senhor que ilumine o nosso entendimento essa noite. O Espírito que governou Moisés, seja o Espírito que governe a nossa mente. Para uns, Senhor Deus, revelando pela primeira vez Cristo. Para outros, Senhor Deus,
nos exortando a tomar novo rumo e voltando para os teus caminhos, Senhor. Para todos nós, uma bênção ouvir a tua voz. Para mim, Senhor Deus, que estou incumbido de falar para o teu povo, como teu ministro e como boca tua, Senhor, que o teu Espírito seja a meu favor e use-me para que nenhuma palavra saia que não proceda do Senhor. Em Cristo nosso Senhor nós oramos. Amém. Quem durante o período de escola não se lembra daquele aluno que se destacava na sala e que tirava as melhores notas? As crianças que ainda estão na escola devem já estar imaginando aí quem é essa pessoa, que sempre tira 9, 10, que se ele tirar um 8,5 é uma confusão, ele vai ter problema em casa. Esse tipo de indivíduo numa escola, ele é admirado. Ele é separado dos demais. A escola tem um pouco mais de cuidado, porque ele, com a inteligência dele, ele pode ganhar concursos. Ele pode virar uma espécie de símbolo daquela escola. Símbolo de sucesso, símbolo de vitória. Você pode perceber que os grandes alunos de determinada escola, eles ganham bustos na escola, ganham uma foto na parede, e sempre que alguém quer dar uma referência boa daquela escola, diz: fulano estudou aqui. Isso é óbvio. A inteligência, ela sempre deve ser admirada. A ignorância sempre desprezada. Nós queremos ser pessoas inteligentes e queremos, inclusive, que os nossos filhos também sejam inteligentes. Não é raro você ver os pais, com toda a alegria, falando das façanhas, pequenas façanhas intelectuais dos filhos. As primeiras palavras, as primeiras construções mais elaboradas, ou algum tipo de habilidade que o filho tem. Tudo isso vai para o grupo do WhatsApp da família, a gente conta aos amigos. Isso é natural e deve ser assim, porque a inteligência é algo muito bom, ela procede de Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, quando alguém conhece mais a respeito de um determinado ponto da realidade, isso precisa ser admirado e precisa ser, sim, elevado à máxima potência, porque é bom, é algo bom, conforme a criação do Senhor. Entretanto, os filósofos, aqueles que militam um pouco mais com as definições das palavras, eles têm cuidado de diferenciar os tipos de inteligência, ou pelo menos as formas de uso da inteligência. Porque existem tipos de pessoas inteligentes e vocês devem perceber isso. Pessoas que têm um determinado tipo de inteligência e você já diz, ele é mais inteligente para umas coisas e não para outras. Então esses homens, eles definiram, por exemplo, a figura do erudito, que é o intelectual. É o sujeito que ele tem um cabedal de conhecimento vasto a respeito de diversas áreas da vida. Ele sabe falar com propriedade sobre cada uma dessas áreas. Existe também o sujeito que é culto, é muito semelhante ao individual, ao intelectual, ao erudito, mas a capacidade a mais que o culto tem é que ele, abarcando todo o conhecimento de diversas áreas, ele sabe fazer relação de uma área com a outra área. Isso é mais difícil, é um pouco mais difícil. O erudito, geralmente, ele se especializa numa área e tem um conhecimento geral mais específico mais de uma área. Aquele que é culto, ele tem cultura geral também. E ele interrelaciona uma cultura com a outra, uma sabedoria com a outra, um conhecimento com o outro. E, por fim, existe também a categoria do sábio. O sábio, ele é completamente diferente. Porque o sábio, ele pode ser culto ou não, intelectual ou não. Se você é sábio e culto, ótimo. Se você é sábio e erudito, melhor ainda. Mas se você é só sábio, muita coisa já se resolveu na sua vida. Isso porque esse tipo de indivíduo sabe ter a maior de todas as características daquele que é inteligente. Ele sabe distinguir as coisas. Ele olha para a realidade e ele sabe distinguir uma coisa da outra.
Ele sabe ainda compreender que aquilo que está ao seu redor é verdadeiro e discernir como pensar e como agir a respeito daquela verdade que se colocou diante dele. O sábio, preste atenção, o sábio conhece a lógica da vida humana. Ele sabe discernir o que é principal e o que é acessório. Isso é uma habilidade muito séria. Você não se apega às coisas que não são essenciais. A pessoa que não sabe diferenciar o que é prioridade na vida do que é acessório na vida, do que vem depois, ela mete os pés pelas mãos. Isso não quer dizer que ela não conheça a respeito de uma área, que ela não possa ser uma pessoa culta e erudita. Sim, ela pode ser assim, mas ela não sabe viver, porque ela não conhece a lógica da vida. O que vem primeiro e o que vem depois. Além de tudo, o sábio sabe o que sabe e sabe também o que não sabe. Você ter consciência da ignorância é algo tremendo, porque geralmente o ignorante não se dá conta da sua própria ignorância. Ele vive num mundo que na verdade é uma caverna escura com um ponto de luz, e ele acha que aquilo é o céu e o ponto de luz é o sol. Ele nunca saiu dali para saber o que realmente é a realidade. O sábio não precisa ser erudito, nem culto, nem mesmo velho, mas precisa guardar a lei do Senhor. Abra comigo, por favor, Salmo 119, verso 100. O maior salmo que nós temos na Bíblia. Tem sabedoria à vontade. Salmo 119, verso 100. Veja o que diz. Sou mais prudente, ou sábio, que os idosos, porque guardo os teus mandamentos. Eu sou mais prudente do que os idosos, eu sou mais sábio do que os idosos. Eu não sou mais erudito, eu não sou mais culto, mas eu consigo ser mais sábio do que um homem velho. Como o homem jovem consegue essa sabedoria? Se guardar e conhecer os mandamentos de Deus. Portanto, os nossos jovens podem se tornar pessoas sábias e devem se tornar pessoas sábias. E não vão aprender isso nas bancas da universidade. Eles vão aprender isso aos pés de Cristo. Se aprenderem a guardar a lei do Senhor. Portanto, irmãos, a Bíblia não nos ordena a sermos eruditos. Não nos ordena a sermos homens cultos, ainda que isso seja louvável. A Bíblia nos ordena a sermos homens sábios. Abra comigo agora no outro livro de sabedoria, Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1. Enquanto vocês estão abrindo, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia tem livros, tem uma organização de livros, se chamam livros de sabedoria. Provérbios, Jó, Eclesiastes, Salmos, são os livros de sabedoria. Não existem livros de cultura, nem livros de erudição, apesar de haver erudição e cultura na Escritura, mas livros de sabedoria. Ouçam a voz do sábio Salomão. Verso 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor, essa é a instrução, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não existe sabedoria, não existe ensino, não existe instrução à parte de Deus.
Porque o primeiro passo, o pré-requisito para a educação é o temor ao Senhor. Por consequência, todas as escolas que negam Cristo, elas não educam segundo a descrição bíblica. Elas não levam os nossos filhos à sabedoria. Elas podem dar cultura mundana, podem dar erudição, mas não dão sabedoria aos nossos filhos. Somente uma educação que considera o homem como ele é, pode dar a verdadeira educação. Somente a pedagogia que considera o homem como ele é. E como é que o homem é formado? Eu me volto lá para o livro de Gênesis. O Senhor formou Adão do pó da terra. Ele pegou uma matéria que já tinha sido criada por ele e formou o corpo do homem. Mas o homem não é feito só de corpo. Por isso o Senhor soprou vida no homem. E aí a alma do homem foi criada. Portanto, nós não somos feitos só de corpo ou de matéria, mas de corpo e alma. Essa é a constituição básica do ser humano. Portanto, se nós vamos ensinar um ser humano, eu preciso considerar não a matéria simplesmente, mas a matéria e a alma. Como nós vimos hoje pela manhã e ontem à noite, as citações que o pastor Rodrigo trouxe aqui, dos pedagogos modernos, todos eles, sem exceção, desprezam a alma. São materialistas, uns marxistas, outros socialistas, e outros ainda que possam existir capitalistas. Nós não somos nenhuma coisa nem outra. Nós somos bíblicos, porque ambos esses espectros do pensamento político e econômico, eles são em si ateus. Tanto o que pensa que todo o problema da raça humana se resume à luta de classes no marxismo, quanto aquele que pensa que tudo se resume a capital financeiro. Tudo é matéria. Nós não somos essas coisas, nós não pensamos assim. Nosso pensamento é muito mais elevado, porque nós consideramos o homem como ele é, corpo e alma. E esse homem, conforme constituído por Deus, ele tem pelo menos 3 potências da alma que precisam ser exercitadas na educação para que ele seja realmente formado, um sujeito, um indivíduo, conforme a criação do Senhor. Quais são as 3 potências da alma que precisam ser consideradas na educação? Em primeiro lugar, o intelecto, a inteligência. E é interessante que as 3 potências da alma, elas estão ligadas a 3 verdades, ou 3 potências da realidade. Eu vou tentar explicar um pouco mais isso com os exemplos. A inteligência, ou o ato de inteligir, ele pode ser descrito, ou a verdadeira inteligência pode ser descrita da seguinte maneira: como a capacidade do ser humano conhecer e reconhecer a verdade que está fora de si. O que é uma pessoa inteligente? A pessoa inteligente, ela olha para uma cadeira que está fora dela, que é realidade, e ela traz aquilo que está fora dela para dentro de si. Ela intelige para dentro de si como cadeira. A própria etimologia da palavra, né, ela traz essa ideia, né, que é uma palavra latina, inter, que para o português é muito fácil de entender, dentro, legere, né, você receber, compreender, ens, o ser, aquilo que está fora de você, ou você compreender para dentro de si aquilo que está fora de si. Quando eu olho para uma cadeira e digo, isso é uma cadeira, porque eu reconheço nela todas as potências de uma cadeira, então eu sou inteligente, porque eu inteligi alguma coisa que está fora de mim, mas é real, e entendo aquilo como ele é, cadeira.
Só que agora, as coisas não... Ser inteligente não é mais olhar para uma cadeira e dizer que é cadeira. Olhar para um menino e dizer que é menino. Olhar para uma menina e dizer que é menina. Essa distinção ela foi abolida. Eu tenho que olhar para um menino e ficar em dúvida. Porque eu já não sei mais dar nome às coisas. Eu não sei mais apreender a realidade que está fora de mim e trazer para dentro de mim. Aí surgem as loucuras. Ideologia de gênero. Pronome neutro. Menines. Então, nessa loucura, e veja como é louco isso. Uma mãe, ela está ali gestando o seu bebezinho, ela leva para fazer ultrassom. Historicamente sempre foi assim. Você leva a sua esposa para fazer a ultrassom, e tem uma delas que é a que a gente mais espera, porque vai dizer se é menino ou é menina. Como é que o médico é inteligente? Ele olha para aquele aparelho, e porque existe uma coisa óbvia fora do médico, mas na criança, que diferencia menino de menina, que fica claro em boa parte das ultrassons. Ele diz, é menino. E os pais se alegram. Mas segundo a pedagogia da nossa época, chegará o tempo que o médico vai dizer, é menine ou menine? Aí o médico diz, é menine. E aí o pai e a mãe não sabem se volta para casa alegre ou não, porque ninguém sabe o que é menine. Isso, o que é que soa isso para você? Isso é inteligente? Não, isso é ignorância pura. É a mais pura burrice. Inteligir é observar aquilo que está fora de mim, discernir a coisa boa da ruim. Buscar conhecimento sobre ela e reconhecer tal coisa como ela é na realidade. Chamar, por exemplo, o bom de bom. Você acha que isso é óbvio? Pois estamos na época das obviedades. Dizer que uma coisa boa é boa é algo tremendo. Chamar mal de mal, dizer que uma coisa é bonita e outra é feia, é o máximo da inteligência. Porque essa capacidade da alma, ela está ligada à criação de Deus conforme o Senhor nos trouxe. O intelecto, ele está para a verdade. Ou seja, uma pessoa é inteligente quando ela olha para a realidade fora de si e compreende exatamente aquilo que ela é. É por isso que nós nos confundimos. A gente diz assim, rapaz, eu conheci aquela pessoa, eu dei confiança demais, eu me enganei. Aquela pessoa mudou. Não, ela não mudou. É porque você não foi muito inteligente na hora de observar quem ela era realmente. Se você tivesse sido inteligente, ou seja, observado a realidade, você não deveria ter se enganado. É por isso que pessoas se enganam para casar, se enganam para buscar emprego, se enganam na vida. Porque olharam para a realidade e se enganaram. Não descreveram a realidade como ela é. É a cegueira. E é a tristeza uma pessoa que vive assim, na ignorância. Ela não consegue chamar as coisas como são. O sujeito, ele rouba. Aí como é que eu devo chamar uma pessoa que rouba? Ladrão. Mas eu não posso mais chamar de ladrão, porque na verdade ele é vítima da sociedade. Isso não é inteligente, isso é ignorância. O sujeito, ele é um bêbado, quanto mais. Mas eu não posso chamá-lo de bêbado. Ele é um alcoólatra. Ele precisa ser tratado no hospital. E assim a gente vai se auto-enganando, chamando as coisas como elas não são na realidade. A segunda potência da alma, que está ligada à inteligência que busca a verdade, essa segunda potência é chamada de
apetite ou vontade. Apetite era como Aristóteles chamava, e vontade é como a Escritura chama, mas são exatamente a mesma coisa. A partir da inteligência, que busca a verdade e a reconhece, o ser humano passa a desejar as coisas que são verdadeiras. Primeiro ponto é ser inteligente. É você compreender a realidade como ela é. Depois que você é inteligente, você inteligiu aquilo como verdadeiro, então a tua vontade, ela vai querer o que é verdadeiro e, consequentemente, o que é bom. Porque não existe nada bom que não seja verdadeiro. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque ela é verdadeira. Tudo que não é bom não deve estar no campo das nossas possibilidades de vontade. Eu devo matar a minha vontade sempre que ela não busque uma coisa que seja boa, conforme a verdade. A isso devemos chamar de apetite pelo que é bom. O homem não deve permitir que sua vontade dirija a sua vida, sem que antes compreenda e discirna intelectualmente o que é verdadeiro e falso. Não seja governado pelos teus instintos. Nossa sociedade, além de burra, ela é sentimentalista. Você assiste qualquer programa de televisão e eles sempre estão tentando lhe fazer chorar, seja de raiva ou seja de emoção. Mas eles estão sempre estimulando o choro. Os filmes românticos demais, que levam você a pensar de uma maneira equivocada. Você não pode achar que aquilo é o padrão para a tua vida. Um homem governado pelos sentimentos, ele é um bicho. Os animais é que são governados pelos seus instintos. O que dá na telha deles, eles fazem. Porque eles não têm discernimento moral, não têm intelecto, não fazem distinção do que é verdadeiro e falso. Se a coisa é verdadeira, deve mover nossa vontade até ela, pois é essencialmente boa. Tudo aquilo que não for verdadeiro precisa rapidamente ser deixado de lado pela nossa vontade. Portanto, nosso intelecto deve governar os nossos apetites e nunca o contrário. É o teu pensamento que governa a tua vontade. Não pode ser tua vontade que governa o teu pensamento, senão você está perdido. Os grandes vícios dos homens estão exatamente contidos nesse ponto. O alcoólatra, né? O cara que é devasso, o que é vendido às drogas, tudo tem. O começo do problema está aqui. Ele é governado pelo que ele sente. É a sensação da droga, é a sensação da bebida, é a sensação do prazer. Governa essa pessoa. Portanto, nosso intelecto deve governar os nossos apetites e nunca o contrário. Pessoas governadas pelos seus apetites, a parte do discernimento intelectual, à luz da verdade, cairão sempre nos vícios mais degradantes da alma. Essa é a segunda potência da alma. O intelecto que está para a verdade, a vontade que está para o que é bom e agora a memória que está para o que é belo. O que é beleza? Beleza nada mais é do que a soma do que é verdadeiro com o que é bom. Eu nunca posso chamar uma coisa de bela se ela não for verdadeira e se ela não for boa. Aí eu lhe pergunto, e quem define o que é verdadeiro e o que é bom? O meu intelecto precisa estar submetido à palavra de Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem faz essas distinções só pode fazê-las à luz da palavra. Agora, quando a Escritura diz isso é verdadeiro, diz isso aí é bom,
então eu devo tê-lo como belo. Por isso o Senhor nos diz na sua palavra que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Onde há beleza na santidade de Deus? Porque a santidade de Deus é verdadeira e é boa. Quando temos nossa alma buscando o que é bom, por meio de uma vontade governada por aquilo que é verdadeiro, teremos que apreciar o que é belo. A beleza é algo que fica no campo do imaginário, inicialmente. Preste atenção nisso. O que é o imaginário? É a capacidade que você tem de imaginar, de lembrar de muitas coisas que já aconteceram, e esse imaginário bem formado, ele vai ajudar a você a tratar questões da vida. Como é que a gente forma o imaginário? O ideal é que fosse no princípio, na mais tenra idade. Como é que a gente faz isso com as nossas crianças pequenas? Você expõe a criança a tudo que é belo. As melhores histórias, as melhores músicas, as melhores palestras, aos melhores amigos, as melhores conversas, as melhores diversões, e tira deles tudo aquilo que é feio. Eu não vou permitir que meu filho, por exemplo, ouça funk. Ah, isso é preconceito, é da nossa cultura. Que cultura? O que há de cultura naquilo? Eu tenho que cuidar para que meu filho não veja o que é feio, principalmente quando ele é pequeno. Eu tenho que fazer com que o imaginário dele sempre seja exercitado para o que é belo. No imaginário da criança, a formação do que é belo se dá por essa máxima exposição, que irá formar um conjunto de lembranças que serão fonte de uma memória para a beleza na vida adulta. Por exemplo, a leitura das grandes narrativas bíblicas faz com que nossos filhos se coloquem imaginariamente lá naquele ambiente. A leitura é uma coisa fantástica. Ler para a sua criança é uma coisa maravilhosa, mesmo que ele não saiba ler, porque ele vai criar o imaginário e se transportar para aquela cena. Quem é treinado assim, lá na frente, na vida adulta, quando é colocado, exposto diante de uma situação difícil, ele precisa resolver problemas. Como é que ele vai imaginar? Ele só pode imaginar, preste atenção nisso, ele só pode imaginar coisas que estão dentro do seu campo de consciência. Ele não tem como imaginar, ele não tem como resolver ou colocar em prática aquilo que ele não consegue imaginar. Pessoas que tiveram exposição às grandes narrativas, como a Escritura. A Escritura é basicamente narrativa, porque Deus nos compôs assim, e consequentemente a palavra dele usou esse gênero. Leia a história de Noé, a história de José, a história de Davi, apontando para Cristo. Teu filho, ele vai aprender a se colocar naquelas situações. Lá adiante, quando ele tiver com um problema, ele toma todo esse cabedal de conhecimento, todo esse horizonte de consciência, e ele tem muito mais facilidade de ver opções para resolver a questão. É por isso que você vê pessoas que elas se tornam pessoas limitadas para tomar decisão. Por quê? O problema agora está difícil de resolver, porque o imaginário não foi formado lá atrás. Então o imaginário nos leva ao que é belo, e na hora das maiores tensões ele nos serve para nos ajudar a tratar de tudo isso. As três potências da alma são intelecto, que está ligado à verdade, vontade, que está ligado ao que é bom, e, por fim, a memória, que me faz ver o que é belo. Se eu pedir você, por exemplo, agora para pensar numa coisa bela, você vai se lembrar no seu imaginário, dentro do seu horizonte de consciência, coisas que você tem por belas, que só podem ser definidas assim se forem boas e verdadeiras. Sabe como é que era definido assim pelos antigos o conceito de intelecto, de vontade e de memória?
essas três potências, como é que elas eram definidas em grego, por exemplo? A palavra paideia, que foi tratada aqui hoje pela manhã. Que aparece, por exemplo, em Efésios 6, só lembrando o texto de hoje de manhã, abra comigo, por favor, Efésios 6. Verso 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na paideia e na admoestação do Senhor. Como é que os pais devem criar os seus filhos? Na paideia. Qual é o conceito de paideia? Intelecto ligado à verdade, vontade ligada ao que é bom e memória ligada ao que é belo. Isso é a formação completa do indivíduo, corpo e alma. O professor Marcos Boeira define paideia da seguinte maneira. Vejam só. Paideia significa a formação do espírito e do caráter. É a pedagogia que conduz a um ideal de beleza, uma vida bela. Aquela que é baseada na verdade e no bem. Quando nosso intelecto apreende para a vida a verdade, nossa vontade busca as coisas boas e nossa memória dirige ao que é belo. Isso é uma pessoa bem formada, educada. Aquilo que está fora de mim não passa a agir dentro de mim. Isso é aquilo que está fora de mim passa a agir dentro de mim. Isso é integridade, ou, como a gente chama, piedade. O que é uma pessoa educada na Escritura, segundo a paideia? É aquela pessoa que, por exemplo, não tem duas caras. O que ela é em público, ela é em particular. Ela é íntegra. Ela foi completamente formada. Não é como a formação dos nossos dias, você forma um indivíduo para ser doutor. A vida dele é destroçada em casa, mas ele ganha dinheiro. Qual o problema? Porque tudo é matéria. Então, se a profissão dele dá dinheiro, estou nem aí para o que ele faz lá no particular. Quem o formou foi o Estado. O que o Estado quer são cidadãos que não deem trabalho e gerem riqueza. Isso não é educação. A educação forma não somente o intelecto do teu filho, mas forma o caráter do teu filho. É a formação do espírito e do caráter. Só agora a gente vai poder voltar lá para Gênesis capítulo 3. Porque com essa concepção do que é inteligência, que é a integridade da inteligência, com as três potências da alma, as três virtudes, intelecto, memória e vontade, governadas à luz da palavra de Deus, nós vamos analisar agora rapidamente aquele trecho lá de Gênesis capítulo 3. Volte comigo, abra sua Bíblia, por favor, naquele texto. Veja só, aqui há uma revolta dos homens, que para uns é definida como revolta gnóstica. Por quê? Porque essa foi a grande ilusão de Adão e Eva, ser como Deus em conhecimento. Mas vamos lá, vamos analisar à luz da integridade da alma do homem. O que foi que Deus fez para o homem? Deus fez o que era bom, é só ler o capítulo 1. No primeiro dia, ao final do primeiro dia, disse Deus, é bom. O segundo dia é bom. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia ele não disse não é bom, ele disse é muito bom. Como é que Deus chegou a essa conclusão? Porque o que ele fala é a verdade. O que Deus falou era verdadeiro, ele falava e acontecia. Então o que Deus criou era verdadeiro e consequentemente bom. Quando você olha a descrição do Éden,
Você olha a descrição, você observa a descrição de um lugar belíssimo. Porque o que é a beleza? É a união do que é verdadeiro com o que é bom. Ou seja, nada faltava para Adão. E ele tinha todas as suas capacidades cognitivas muito bem desenvolvidas, a ponto dele mesmo apreender o que estava fora dele como bom e descrever assim. Como é que eu posso dizer isso? Veja o versículo 18 do capítulo 2, observe comigo. Disse mais o Senhor Deus a Adão: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Observe o modo como Deus tratou Adão. Ele chamou toda a criação, todos os animais, os trouxe e os fez passar diante de Adão. Qual era o trabalho de Adão? Olhar para o que estava fora de si, inteligir aquela realidade, compreendê-la na mente e então dar nome. Então, o nome que Adão dava era correspondente à verdade da espécie daquele animal. Por isso que ele divide os animais da selva, os animais do ar, os animais da terra. Adão foi científico nos nomes que ele deu, porque ele era um ser inteligente. Todas as capacidades cognitivas de Adão estavam em perfeito desenvolvimento. Ele chamava as coisas como elas eram. Ao contrário de nós, que chamamos menino de menine. Que olhamos para um marmanjo e dizemos: a gente não sabe, não posso chamar. Vem um homem de 2 metros, vou chamar aquele sujeito de Soraya. Você tem que me chamar assim, porque eu me vejo assim, mas eu não lhe vejo. Você quer que eu acredite mais em você do que nos meus olhos? Isso é uma loucura. O que eu vejo, é Francisco, e o cara quer que eu chame ele de Soraya. Como é que eu vou fazer? Adão olhou cachorro, gato, vaca, científico, preciso, porque era exatamente o que a coisa era. Então, veio a mulher. Veja, verso 22 do capítulo 2. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Por que ela vai se chamar varoa? Porque é óbvio, ele diz, porque do varão foi tomada. Se Deus fez a mulher da costela do homem, como é que se chamava o homem? Ish, em hebraico. Como é que se chamará a mulher? Isha. Que não é simplesmente esse final, não é a designação só de feminino, mas de procedência. Porque veio do, é o genitivo se fosse no grego. Veio do homem. Como é que eu chamo ela? Isha. Porque veio do Ish. Então é verdadeiro. Se é verdadeira essa relação do homem com a mulher, então o casamento é bom. Como o casamento é bom? Se for um homem e uma mulher. Porque é correspondente com o que foi criado. É a verdade, é a realidade, vai passar os céus e a terra, é assim. Prendam-nos, matem-nos, mas a verdade é essa. Não existe casamento gay. Pode ter ajuntamento, pode ter o que for. Casamento não é, porque quem define a realidade não são eles, mas é o dono do jardim. E Deus disse, só é bom se for um homem com uma mulher. Aí então eu posso olhar para um casamento. Veja
Se você olhar para a sua Bíblia, você percebe que no verso 23, quando Adão começa a falar, o texto encurta nas laterais, porque aqui é uma estrutura poética. Com a mulher, que ele viu que ela era mulher, ou seja, era verdadeira, e que a união com ela era boa, ele não começou a falar mais com ela com narrativa, mas com poesia. Porque Adão era romântico, né? Os homens de hoje não são tanto, mas Adão era romântico e era inteligente. Quem é essa mulher? Esta é, afinal, a que eu tanto esperei, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como disse Matthew Henry, ela não foi feita para ser cabeça. Ela não é da cabeça, não foi retirada da cabeça, porque ela não foi feita para governar. Ela não foi retirada dos pés do homem. Preste atenção, homem, não foi retirada dos teus pés para você pisá-la. Então ele vai adiante e diz, ela foi retirada da costela, do lado, perto do coração, para ser protegida e amada. Essa é a verdadeira, boa e bela realidade do casamento. Todo o resto é mentira de Satanás. Essa era a situação de Adão. Vivia com uma mulher que era sua auxiliadora, idônea, num mundo que era maravilhoso, extremamente inteligente e tinha tudo que era bom. Quem vai precisar mais de alguma coisa? Então entra a serpente no meio dessa história. Capítulo 3, verso 1, a serpente começa a tratar com Eva. A primeira tentativa da serpente de fazer Eva e Adão caírem é da seguinte maneira. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ela coloca dúvida e descontentamento na história. A mulher disse, não é bem assim. Ela escutou do marido o que exatamente Deus queria dizer. Disse, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Aí ela volta, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora ela incitou a apostasia. Primeiro a dúvida, agora a apostasia. Abandono Deus. Aí ela, verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a tentação de Satanás? A última das tentações. Preste atenção, Deus tem medo que vocês sejam como Ele. Vocês querem conhecer, vocês querem ser inteligentes, vocês querem conhecer as coisas que vocês não conhecem ainda, abandonem Deus. Esse Deus aprisiona, essa religião, ela te segura, ela não te deixa crescer intelectualmente. Isso é coisa de gente retrógrada, coisa de gente fraca. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Essa foi a proposta de Satanás. É a pedagogia da nossa época. Abandone o teu Deus e você vai poder conhecer as maravilhas das humanidades. Quantos indivíduos não foram para a universidade, crentes, ou pelo menos estavam na igreja, e voltaram destroçados, porque aprenderam a conhecer. Essa história não veio da universidade, essa história veio do Éden. Vão se abrir os olhos, vocês vão ser como Deus. Aí eu lhe pergunto, veja que aqui começou a ter um probleminha de intelecto de Adão. Como é que ele pode ser como Deus? Veja, qual é a estrutura de Deus? Deus é espírito, Adão é corpo e alma. Como é que ele pode ser como Deus? Não pode ser. Deus é eterno, Adão não é eterno. Deus é imutável, Adão não é imutável. Deus é todo poderoso, ele não é. Então, se ele parasse para pensar, ele diria, isso é mentira, Eva. É mentira, você não pode ser como Deus.
Porque tua estrutura não foi feita. Nós viemos dele. Como é que o vaso vai falar para o oleiro? Então é mentira em primeiro lugar. Problema intelectual, não é verdade. O intelecto não se submeteu àquilo que estava fora dele. Veja a criação, veja os animais. Não pode, eu não posso ser como Deus, eu não tenho poder para fazer essas coisas. Mas quando a inteligência não buscou a verdade, as coisas boas já não eram mais boas. E as coisas más já não eram mais vistas como mais. Veja a descrição de Eva a respeito do fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Veja, a árvore era boa para se comer, eu não tenho dúvidas que a árvore do conhecimento do bem e do mal, aos olhos de quem via, era uma árvore comum. O que é que tinha de diferente dela? Deus disse, não coma. Só isso. Aí como é que ela descreve? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela cobiçou o que Deus disse não é bom. O problema primeiro foi intelectual. Ele se concebeu na possibilidade de ser como Deus. Abandonou a verdade. Em seguida, aquilo que era mal passou a ser bom. Como as pessoas fazem hoje. E elas admiram o que é trágico. As pessoas chamam de música o que é lixo. Chamam de arte o que é um rabisco. É feio, é ruim. E, consequentemente, ela começa a falar que aquilo é belo. Começou o problema no intelecto, que abandonou a verdade, depois passou para a vontade, que começou a ser governada por aquilo que não é bom, e acabou chamando o que é feio de bonito. Vocês querem ver como um problema intelectual mesmo, só para a gente buscar o fim? Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas que loucura, né? Os olhos se abriram. Vejam, qual era a promessa? Os olhos vão se abrir. Se abriram. Eles conheceram bem o mal. Como? Eles tocaram no mal. Quando eles tocaram no mal, eles ficaram mais ignorantes ainda. Aí você tem um Deus que é todo poderoso, que fez todas as coisas. Aí você vai se esconder atrás dos arbustos. Isso é uma coisa intelectual, uma coisa sábia, é uma coisa inteligente. Aí quando eles perceberam que estavam nus, fizeram cintas para si. De quê? De folha de figueira, que é uma folha bem pequenininha. A roupa devia ser ridícula, não cobria nada. Problema intelectual, que foi gerado por um problema espiritual, porque o homem é corpo e alma. Então Deus, o grande pedagogo, vai ensinar como eles vão sair desse processo de emburrecimento idólatra. Verso 21. Primeiro verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, o processo redentivo da educação desses homens não vai ser simplesmente ou meramente intelectual, mas espiritual. Eu vou acabar com a serpente, eu vou matar a serpente por meio do filho da mulher. É a promessa. Aí ele diz, e com isso eu preciso colocar em prática esse plano. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A religião pensada à luz da mentira é pelas obras do homem. E é ridícula, como nós vimos no verso 7. A religião que sai da mente de Deus traz a promessa de Cristo, que cobre verdadeiramente as vergonhas da nossa ignorância. Esse processo ele vai passar por todo o Antigo Testamento e vai chegar no Novo Testamento.
E quando Cristo é revelado, o apóstolo Paulo diz à igreja, depois de 11 capítulos explicando a obra de Cristo na carta aos Romanos, ele chega no capítulo 12 e diz as seguintes palavras. 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico, latreu. É o culto que é racional, vem do intelecto, que está ligado à verdade. É um culto que move a minha vontade para aquilo que é bom e me faz ver beleza nas coisas de Deus. Aí ele diz mais, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a tua mente for renovada, o teu intelecto vai buscar o que é verdadeiro, a tua vontade vai buscar o que é bom, e a tua memória vai saber discernir o que é belo. Então você vai poder cultuar a Deus segundo a sua vontade, ou seja, submisso à sua lei. Thomas Boston, no segundo volume da sua obra, tratando sobre o pacto das obras, ele diz assim a respeito de Adão. Adão na perfeição. Os seus membros se submetiam à sua vontade. A sua vontade se submetia à sua razão, ao seu intelecto. E o seu intelecto se submetia à lei de Deus. Adão era integralmente formado pelo pedagogo por excelência que é o Senhor. Mas ele se perdeu pelo caminho, como a nossa educação também. Como é que essa educação pode ser redimida? Se a nossa mente for transformada à luz do Evangelho do Senhor. Se isso acontecer, o que Paulo fala, o último texto dessa noite, lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, vai ser verdade na sua vida, meu irmão, e na vida dos seus filhos. Capítulo 2, final do capítulo, diz assim, verso 14, texto que o pastor usou hoje pela manhã. Ora, o homem natural, psiquoi, o homem que é apenas entendimento, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja, ele tem inteligência para julgar todas as coisas e saber o que é verdadeiro e o que é falso. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Veja agora, se a nossa mente for renovada. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A minha inteligência, as minhas vontades, os meus membros se submetem à lei de Deus. É uma inteligência serva e não uma inteligência que se vangloria. Qual é o produto disso para nós terminarmos? O que é que eu quero ser? Erudito? Culto? Ou sábio? Eu vi uma palestra há poucos dias, muito boa, do professor Pedro Augusto. Ele falava sobre se nós queremos ser sábios ou inteligentinhos. E eu vou usar só essa palavra, só essa expressão, porque o demais não é o que ele fala lá na palestra. Ele diz, ele fala entre sábio e inteligentinho. O inteligentinho, ou seja, aquele que não é inteligente de verdade, é uma falsificação, passa no vestibular, faz faculdade, ganha diploma. O sábio sabe viver para a glória de Deus. Quando chega na hora de namorar, o sábio sabe escolher pessoas verdadeiras,
boas e belas. O inteligentinho procura outro mundano para se unir. Quando vai criar filhos, o sábio os apresenta a lei de Deus em todas as suas implicações. O inteligentinho nem sabe se vale a pena ter filhos, porque dá tanto trabalho. São egoístas. Os filhos vão atrapalhar os seus planos. O inteligentinho não sabe liderar a esposa, governar a casa, nem sair de uma situação difícil. É um tolo. Dá pena você ver um homem inteligentinho que aprendeu uma técnica e ganha dinheiro com aquilo, mas não sabe fazer mais nada. A casa é destruída, os filhos são todos mal educados, a esposa não obedece. Que pobreza! O sábio progride em conhecimento para a santidade, pois busca a vida eterna. O inteligentinho busca conhecer mais para ganhar dinheiro e esbanjar nos seus próprios prazeres carnais e terrenos. Eu lhe pergunto, você está produzindo na sua casa um sábio ou um inteligentinho? Um homem de verdadeira intelectualidade serva, ou mais um doutorzinho aí que vai continuar mentindo nas universidades? Submeta o seu conhecimento, a sua racionalidade à lei de Deus. Então a tua vontade vai ser para aquilo que é bom, e a tua memória vai trazer aquilo que é belo. Todo o resto é falsificação de inteligência. É mundanismo puro. Eles podem dizer que são doutores e pós-doutores, mas são os mais ignorantes dos homens. Que o Senhor nos abençoe com a mente de Cristo, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra essa noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, a não formarmos homens tolos, homens e mulheres tolos, mas homens sábios que se submetem à Tua lei. E ainda na sua juventude serão mais sábios do que os idosos, se guardarem os Teus preceitos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém.